Lucas capítulo 18, verso de número 18, diz assim a palavra do Senhor. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Oremos. Deus, obrigado por essa noite junto com os meus irmãos. Que presente, Pai, estar aqui novamente, diante da Tua santa presença, adorando o Teu nome, sendo instruído pela Tua palavra, partilhando da preciosa comunhão com os irmãos. Ó Deus, que presente que o Senhor nos concedeu. Agora eu peço, Pai, em nome de Cristo, que o Senhor me use como Teu instrumento para anunciar essa palavra aos meus irmãos. E que o Senhor prepare cada coração que está aqui para receber a palavra. Ó Senhor, trabalhe em nós. Nos ajuda a vencer tudo aquilo que nos atrapalha, toda ação externa para tirar a nossa atenção, tira toda a dor, todo incômodo, toda a preocupação, mas que os nossos olhos, os nossos corações estejam abertos para a Tua palavra. Fala conosco, porque ansiamos ouvir a Tua voz e sermos transformados pelo Senhor. Nos ajuda a enxergar o que há em nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a nos livrar dos nossos ídolos. Nos ajuda a compreender o tesouro da salvação que nós temos em Cristo. Nos ajuda, Senhor. Abre os nossos olhos. Fala com a Tua igreja, porque nós dependemos de Ti e nada podemos sem Teu amor, sem Teu cuidado. Obrigado por essa noite. Continue conosco, Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nosso texto levanta a questão: o que fazer para herdar a vida eterna? Herdar a vida eterna. Os irmãos aqui discordam que a salvação, a vida eterna, é a coisa mais importante dessa nossa existência. Não há nada mais importante que ser salvo. Ser salvo, herdar a vida eterna, estar com Cristo em toda a eternidade, essa é a coisa mais importante que existe. Não há nada mais importante que isso. Esse assunto deveria ocupar a nossa mente todos os dias. Herdar a vida eterna, estar com o Senhor, ser salvo, escapar da condenação vindoura. A eternidade está aí em jogo. Estamos indo para algum lugar. A nossa vida aqui é breve e bem breve, passageira. Ou seremos tirados de maneira súbita a qualquer idade, ou a velhice chega e nós vamos. Em breve seremos esquecidos. Estaremos na eternidade em algum lugar. Herdar a vida eterna. Não há nada mais importante do que isso. Essa era uma preocupação deste homem. Ele estava preocupado com isso. Ele queria herdar a vida eterna. Ele não estava seguro quanto à sua salvação. Ele sabia que algo lhe faltava e estava preocupado. Este homem. O texto vai dizer que ele é um homem de posição, no verso 18. No verso 23 vai dizer que ele é um homem rico. E no livro de Mateus vai dizer que ele era um jovem rico de posição. Né? O sonho de consumo nessa geração. Né? Ser rico de posição ainda jovem. Só falta ser bonito também, né? Rico de posição. Algumas versões usam príncipe, é uma autoridade. Alguém importante. Alguém que tinha o que muitas pessoas desejam nesse mundo. E para nossa vergonha, o que muitas pessoas desejam, anhelam e buscam todas as forças dentro da própria igreja, como seu principal alvo de vida. Ser rico, ter dinheiro. Ele tinha essas coisas. E mesmo assim, não estava satisfeito com a sua vida, porque não tinha certeza quanto à sua salvação.
No livro de Marcos, tratando também desse jovem rico, o texto diz no verso 17: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele correu. Imagina, autoridade, assim, ele era um príncipe, era uma autoridade, um homem rico. E quando viu o Cristo, ele correu, saiu correndo, e se jogou aos pés dele. Ele estava agoniado com essa preocupação. Ele estava muito preocupado. Quem sabe ele ouviu aqui o sermão de Lucas 17, falando sobre a vinda súbita do reino. E ele não estava seguro quanto à sua salvação. Por isso ele veio a Cristo buscar respostas. Ele veio à pessoa certa. Ele foi no lugar certo. Talvez não tenha feito a pergunta da maneira certa, mas ele veio à pessoa certa para buscar respostas. Ele sabia que algo lhe faltava. Não estava seguro quanto à sua salvação, ele tinha que fazer algo. Ele veio à pessoa certa, ele veio diante de Cristo, para saber o que lhe faltava. Algo lhe faltava. Ele era religioso, praticava a religião em certa medida, mas não estava seguro. Não sabia se era salvo, não tinha essa segurança. Parece que tinha algo errado com a vida dele, com a vida espiritual dele. Lhe faltava algo. E ele foi diante de Cristo. É a pessoa que devemos recorrer quando percebemos que nos falta algo. Ouvimos sobre o Evangelho, ouvimos sobre a vida cristã, mas quando olhamos para as nossas vidas, parece que falta algo. Falta algo desse poder para a gente viver essa vida que o Evangelho diz que nós podemos viver. Nós ouvimos o Evangelho, nós ouvimos os ensinos, mas não colocamos isso em prática, não vivemos isso. Parece que nos falta algo. Não sabemos o que está acontecendo, por que a gente não consegue viver a altura do Evangelho, por que a gente não consegue vencer alguns pecados. Nos falta algo, estamos inseguros. E ele fez a coisa certa, veio diante de Cristo. Se a tua relação com Cristo não está boa, sempre você vai ter a sensação que lhe falta algo. Na verdade, o mundo inteiro tem a sensação que lhe falta algo. Porque há um vazio dentro de cada pessoa nesse mundo. Um vazio que não pode ser preenchido por nada, ainda que as pessoas busquem tentar preencher esse vazio com muitas coisas. Dinheiro, posição, status, diversão, sexo, bebidas, drogas, e depois de consumir isso tudo, eles estão como esse jovem, com a percepção que falta algo, falta algo. Falta algo, porque todos nós fomos criados para nos relacionar com Deus, mas caímos dessa posição por causa do pecado. O buraco dentro de nós, esse vazio, é do tamanho de Deus. Só pode ser preenchido por Cristo. Só Cristo. Então, se você sente que lhe falta algo, há um vazio dentro de você, você não sabe o que é, e você vem até aqui hoje, nessa noite, nesse culto, e você nunca ouviu o Evangelho, eu te digo, você veio no lugar certo. Você está diante do Evangelho, diante de Cristo. Ele tem poder para preencher esse vazio dentro de você. Tem poder para tornar a tua vida cristã eficaz. Ele tem poder para te mostrar qual é o ídolo que te escraviza, está no seu coração e te atrapalha a viver essa vida cristã. Como entrar no reino dos céus? Eu comecei com essa questão. Aquele jovem estava preocupado porque ele queria ser salvo. Como entrar no reino dos céus? Será que eu estou no reino dos céus? Se a volta de Cristo for hoje, será que eu estou salvo? Todos pensam que estão, né, irmãos? Mas o caminho é apertado. Porta apertadinha. E poucos são os que vão por ele. Caminho largo, porta larga. São muitos, a maioria vai por este caminho. Precisamos julgar a nós mesmos. Se de fato estamos no caminho. E se você não estiver no caminho, eu oro, para que o Espírito Santo te incomode. E você tenha uma percepção profunda que lhe falta algo. Como eu disse, algumas semanas a gente estudou Lucas 18, verso 9 aí, ao verso 14, a parábola do fariseu e do publicano. E nessa parábola nós somos alertados
sobre o perigo de confiar em nós mesmos, nos achar melhor uns que os outros, desprezar uns aos outros, confiar na nossa própria justiça. É um alerta quanto a isso. Aí tem dois homens, o publicano e o fariseu. Eles sobem ao templo para orar. O fariseu confiava em si, na sua capacidade, na sua justiça, na sua bondade. Ele se olhava no espelho e dizia, eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou o cara. Eu estou tranquilo diante de Deus. Ele confiava em si. Confiava nas suas capacidades. E também tem o publicano, que não confiava em si. Ele sabia que era um pecador indigno, e ele também foi ao templo. O texto diz que ele nem mesmo olhava para o céu. Mas bateu no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu sou pecador. Não tenho nada para oferecer. Se vou ser salvo, é por tua graça, misericórdia, bondade. O texto diz que esse desceu para casa justificado. Ele entra no reino. Já o fariseu, que confia em si, não entra no reino. Não entra. Na sequência, no verso 15, em Lucas 18, vai dizer que, Lucas 18, 15, que também traziam as crianças para Jesus. E os discípulos, vendo, o repreendiam. Mas Jesus disse, deixa vir as minhas crianças, porque dela é o reino dos céus. E ele vai dizer, no verso 17, em verdade vos digo, que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Tem mais uma pista de quem vai entrar. Se você não recebeu o reino dos céus como uma criança, de maneira nenhuma você entrará nele. Será que é porque as crianças não têm pecado? As crianças têm pecado. Mas receber como uma criança. Porque uma criança é como esse publicano. Ela é dependente, não é autossuficiente. É chegarmos diante de Deus com as mãos vazias, dependentes da graça, não confiando em nós mesmos, dependendo de outro. Essas pessoas entram no reino. Todos nós, irmãos, somos pecadores dependentes da graça. No Sermão do Monte, Jesus diz, bem-aventurados são os pobres de espírito. Deles é o reino dos céus. São eles que vão entrar. Quer entrar no reino dos céus? Quer ser salvo? Os pobres de espírito entrarão. Aqueles que não confiam em suas capacidades, aqueles que não se acham bons o suficiente, aqueles que dependem totalmente da graça. Às vezes você começa dependendo da graça, mas com o tempo você começa a confiar em você, nas suas capacidades, e você começa a se achar até mais amado por causa da tua eficiência como cristão. Você é pobre de espírito, irmão? Ou você confia em si mesmo? Olha a pergunta desse homem no verso 18. Então, certo homem de posição, aí no Lucas 19, o nosso texto, certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre, o que ele quer dizer com isso? Em Mateus 19 também, onde tem esse mesmo texto, vai dizer, o que eu farei de bom para herdar a vida eterna? Ou seja, diz, bom mestre, o que eu farei de bom para herdar a vida eterna? Então, o que ele quer dizer com isso, bom mestre? O que eu farei de bom para herdar a vida eterna? Como se estivesse dizendo, Senhor Jesus, o Senhor é bom, eu também sou bom. E o que eu tenho que fazer de bom para herdar a vida eterna? Ele acreditava que era bom. Ele dizia, o que eu tenho que fazer? Qual o trabalho eu tenho que executar? É até interessante, né? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer, pastor Danilo, para ser seu herdeiro? Não é algo que eu tenho que fazer, é algo que ele tem que fazer. Ele tem que me adotar, né? Até a própria palavra herdar aqui não combina muito bem com a pergunta. Se é herdar, é ser herdeiro, então não é trabalho. É receber uma herança, mas não vão também criar uma teologia em cima da palavra. Mas até a pergunta já vem com um pouco de resposta, né? Ele acreditava que podia conquistar a salvação com suas obras. O que eu tenho que fazer de bom? Ele se assemelha a quem? Ao fariseu. Confiava em si mesmo, confiava que era justo. Ele ainda não entendia sobre a natureza do pecado, nem mesmo sobre a natureza da lei. Se vamos entrar no reino dos céus, a primeira coisa que tem que acontecer é sermos convencidos dos nossos pecados. Não somos bons. O senhor não é bom, pastor Luciano. Ninguém é bom.
Irmão, não somos bons. Se você olha no espelho e vê uma pessoa boa, você não é bom. Às vezes a gente tem uma falsa humildade, né? Eu sei que eu sou mau. Vai alguém falar que você é mau para você ver. Vai alguém dizer que você é pecador. Nossa, eu sou muito egoísta. Mas vai eu dizer que você é egoísta. Vai algum pastor chamar na salinha e falar que você é egoísta. Porque no fundo, nós não achamos que somos maus. Ninguém é bom. A sua mãe, aquela senhorinha lá, ela não é boa. Quanto à lei de Deus, ela não é boa, ela é pecadora. O seu pai, aquele seu tio que faz caridade, aquela sua vizinha que ajuda todo mundo, ela não é boa. Ninguém é bom, ninguém. Jesus é claro, ele vai dizer, no verso 19, Jesus respondeu, por que me chamas de bom? Ninguém é bom. Ninguém. Senão um que é Deus. Somente Deus é bom, santo, justo. Você não é bom, seu pai não é bom. Ainda que ele tenha sido um bom pai. Mas quando nós pensamos no padrão divino para a salvação, ninguém é bom, ninguém, não há quem seja bom. Todos são pecadores. E para que uma pessoa seja salva, ela vai ter que compreender que é uma pecadora. Antes de você apontar para Cristo, ela tem que compreender que ela precisa de um Salvador. Ninguém é bom. Jesus falou, por que tu está me chamando de bom? Ninguém é bom. Não é que Jesus está dizendo, eu não sou bom, está me chamando de bom por quê? Porque ele chama Jesus porque compreende que Jesus é como um mestre bom. Por que me chama de bom? Ninguém é bom, só Deus é bom. Jesus como Deus é bom, é claro. Ninguém é bom. Em Mateus 19, 17 diz, falando do mesmo texto, respondeu Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Mas aquele jovem acreditava que era bom. Se queres, porém, entrar na vida, quer ser salvo, através das tuas próprias obras, Jesus diz, guarda os mandamentos. Quer ser salvo pelo teu próprio esforço? Então guarda os mandamentos. É só isso, não precisa fazer mais nada. Só guardar os mandamentos. Jesus vai provar para ele que ele não é bom. Em Mateus 19, 18, ele vai perguntar quais. Eu não sei se ele estava dando de louco, né? Ou se ele estava perguntando, né? Na tradição judaica, lá mais 613 mandamentos. É qual mandamento? Quais mandamentos? Jesus vai falar para ele. No verso de número 18, Lucas 18, 20. Sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Acrescenta também, lá de Mateus 19, 19, amarás o próximo como a ti mesmo. Apesar desse, Jesus cita alguns mandamentos da segunda tábua. E esse amarás ao próximo como a ti mesmo não está na segunda tábua. Não de maneira explícita, mas está lá implícito. Mas está em Levíticos 19, 18. Depois vai estar também no Novo Testamento, quando Jesus sintetiza os mandamentos. Mas Jesus aqui, ele cita a segunda tábua dos mandamentos, que diz mais respeito à nossa relação uns com os outros. É lógico que todos os mandamentos dizem respeito a Deus. A primeira tábua diz respeito a Deus, obediência a Deus. E a segunda tábua diz respeito à nossa relação com o próximo por causa de Deus. Sempre o mandamento diz respeito a Deus. Então, Jesus está falando para ele, quer ser salvo pelas tuas obras? É fácil. Facinho, é só isso. Obedece os mandamentos. E ele responde, no verso 21. Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. É só isso? Manda mais. Ele falou assim, só isso aí? Falei, isso eu já tenho feito a minha vida inteira, desde a juventude. É um mentiroso, né, irmãos? Ele honrou pai e mãe a vida inteira. Nunca desonrou pai e mãe. As criancinhas desonram, desobedecem, pai e mãe, autoridades. Mas é um iludido, ele é uma pessoa iludida. É um iludido. Ele, de fato, acreditava na sua bondade, na sua justiça. Um iludido. Iludido. Nós estamos num mundo de pessoas iludidas. Você talvez, eu, somos pessoas iludidas. Olhamos no espelho e vemos uma coisa que não está lá. Iludido. Em certa medida, todos somos iludidos. Pensamos mais de nós do que devemos. Mas iludido. Ele se achava mais fiel do que de fato era. Um iludido. Iludido que acha que está bem quando não está. Quantas pessoas estão iludidas no dia de hoje? O nosso trabalho,
Quando você tenta evangelizar, pregar, eles acham que estão bem. Iludido, tudo iludido. Quantas pessoas são meramente religiosas? Pessoas que mal vêm na igreja, não participam, não contribuem com nada, e estão iludidos que tudo está bem. Iludidos. Então, não é ilusão. Quando você prega, às vezes, para alguém, aí quando você começa a falar sobre aqueles que não praticam a lei, irão para o inferno, a pessoa fala, mas nunca fiz mal para ninguém, nunca matei, nunca roubei. Parece que Jesus até citou os mandamentos, são mais populares, né? Não matar, não roubar, eu honro meu pai e minha mãe e nunca adulterei. Tenho a minha religião, procuro fazer o bem. Iludidos, porque o nosso coração é enganoso. Jeremias 17:9 diz, enganoso é o coração mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Apocalipse 3:17 diz, pois diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Essa é a descrição daquele jovem rico, iludido. Iludido. Fico imaginando Jesus olhando para ele e dizendo, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha meninice. Jesus vai dar uma fitada nele assim. É. Se fosse eu e você, daria vontade de esganar, né? E eu tenho vontade de esganar o tempo todo, não sei vocês, irmão. Vocês são mais bonzinhos, né? Não, eu procuro ser fiel, faço a minha parte. Estou tranquilo, você olha assim, é iludido mesmo, né? Eu geralmente tenho vontade de desganar, mas em Marcos 10:21, diz que Jesus, fitando, o amou. Ele o amou. Jesus viu a cegueira, a incapacidade de ver, e Jesus o amou. Todas as pessoas ao nosso redor, todos nós somos ou éramos pessoas cegas, incapazes de enxergar seus próprios pecados. Precisamos da ação poderosa de Cristo para nos despertar, porque ou nós éramos iludidos, ou ainda somos iludidos, ou somos iludidos em parte, né? Somos cristãos verdadeiros, mas somos iludidos, somos péssimos cristãos. E você acha que está tudo certo. É um cristão verdadeiro, mas é uma péssima esposa, mas acha que está tudo certo. Muitas pessoas iludidas, mas nós contamos com a graça de Cristo. Você está no lugar certo, diante de Cristo, que tem poder para te tirar da tua ilusão. E te mostrar que você tem alguns ídolos no teu coração que te atrapalham a ser um esposo, um marido que glorifica o Senhor, um jovem. Gostei muito dessa frase. O jovem rico não é apenas um personagem do Evangelho. Ele representa uma multidão de pessoas moralmente respeitáveis, religiosamente interessadas, mas ainda sem Cristo. O que Cristo vai fazer então, irmãos? Cristo vai desvendar o coração desse jovem rico, porque Cristo já sabe o que está no coração dele, o que está sentado lá. Ele diz que ele obedece aos mandamentos, ou seja, ele ama Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ele mesmo, ele diz isso. Mas o Senhor já olhou lá dentro do coração dele, e já sabe qual que é o ídolo que está lá. Então Jesus, de maneira cirúrgica, vai tirar o ídolo do seu coração aqui hoje, né? Essa é a nossa esperança. Jesus, no verso 21, Lucas 18:1 diz, replicou-lhe, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste. Em Marcos 10:22 vai dizer que ele, ouvindo essas palavras, ele se retirou triste. Voltou atrás. Porque era riquíssimo, porque tinha muitas propriedades. Ele até queria seguir a Cristo, mas abrir mão das riquezas era demais para ele. Jesus sintetizou os mandamentos em 2. Em Mateus 22:37 está escrito, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você não obedece os mandamentos, Jesus disse? Então, dá a tua riqueza aos pobres. Pegue tudo que você tem e vende, dá aos pobres e me siga. Prova que
no trono do teu coração, quem está sentado é o Senhor. Prova. Você ama o próximo como você mesmo? Então dá a tua riqueza aos próximos, às pessoas. Ele não consegue e se retira triste. Se seguir a Cristo exige que eu abandone minhas riquezas, e pensar, esse preço é muito alto, eu não quero. Prefiro não seguir. Ele amava as riquezas mais do que amava a Cristo. Será que ele não está mais preocupado com a salvação, com a vida eterna? Porque quando Jesus diz, segue-me, terás um tesouro, irmão, é só a proposta. Realmente, o pecado, ele é enganoso. Até nós olhamos para isso, nossa, mas é muito difícil mesmo, né? Dar toda a riqueza aos pobres, né? É muito difícil. Mas olha a proposta de Cristo. Dá o teu tesouro aos pobres, e eu te darei um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me, e eu te darei o que você quer, a vida eterna, porque você não pode conquistá-la. Eu te darei a vida eterna, mas ele não quis. A exposição da lei por Cristo revelou o que estava no coração dele. A lei não exige de nós mera obediência externa, irmãos. O alvo dela é o nosso coração. Lucas 12:34 diz, porque onde está o vosso coração, aí também, onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde estava o coração desse jovem? As riquezas, o dinheiro ocupavam o primeiro lugar. Se Cristo não tem o nosso coração, nós não podemos ser discípulos. Quando Jesus diz, segue-me, ele não está querendo acrescentar mais uma disciplina, né, religiosa na vida dele, não. Ele está reivindicando governo absoluto sobre a vida dele. O problema daquele homem não é ter riqueza, eram as riquezas possuírem ele. Quando Jesus exigiu o primeiro lugar, o que ele falou? Não, porque o ídolo foi revelado. Quando Jesus exigiu o primeiro lugar, o ídolo foi revelado. Em Mateus 6:24 diz, não podemos seguir a dois senhores. Se vamos ser discípulos, Jesus tem que ocupar o primeiro lugar em nosso coração. Aquele jovem estava com uma disposição externa maravilhosa, mas não estava disposto a abandonar aquele ídolo que ocupava o coração dele. Irmãos, muitos cristãos dizem que querem seguir a Cristo, mas não querem deitar fora os seus ídolos. Eles não querem. Esse jovem, pelo menos, ele foi sincero no final. Porque quando Jesus diz que ele tinha que abandonar aquele ídolo para segui-lo, ele falou, para mim é demais, não quero, vou embora. Agora, muitas pessoas tentam seguir com o ídolo. Eles são iludidos, estão iludidos ainda. O jovem caiu da ilusão dele em parte, num dado momento, mas eles ainda são iludidos. Irmão, se queremos seguir a Cristo, não vai dar certo com os ídolos. Não se iluda. Em Lucas 14:25 diz, grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. No verso 33 ele diz, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Para seguir a Cristo, não pode haver ídolos em nosso coração. E aí temos um grande problema. Porque, como diz Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Não é que a gente rejeita todos os ídolos uma vez, quando recebemos Cristo como Senhor e Salvador, e nunca mais teremos problema com isso. Durante toda a vida teremos que lutar contra os ídolos, disputando a nossa fidelidade. Toda a nossa vida. Uma hora é dinheiro, uma hora é trabalho, uma hora é preocupações dessa vida, uma hora é filho, uma hora é esposa. Ídolos. Coisas boas que se tornam más, porque tentam ocupar o lugar do Senhor. Ídolos. Temos que lutar contra os ídolos. Ou os ídolos te impedem de vir a Cristo, ou os ídolos te impedem de servir a Cristo. A riqueza, irmão, em si não é um problema. A riqueza não é. Nós temos homens ricos, fiéis na Bíblia. Abraão, Jó, José de Arimateia. Temos homens ricos, fiéis. A riqueza não é um problema.
Mas a riqueza é problema para muita gente nessa vida. A riqueza é uma tentação para muitas pessoas. Para todas as pessoas em alguma medida. Todas as pessoas. Tem que lidar com essa tentação do dinheiro como um ídolo. Todos nós temos que lutar com isso. Porque o desejo das riquezas, ou as próprias riquezas, ou as riquezas que você tem, sendo poucas ou muitas, elas sempre querem se transformar num ídolo. Jesus vai dizer assim no verso 24, ainda na sequência desse texto. E vendo Jesus aquele homem triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ficou esquisito, né? Então o problema é só a riqueza. Mas em Marcos 10, 24, eles tentam melhorar esse texto. Diz assim: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E esse que confiam nas riquezas, aqui está até entre parênteses, chaves. Porque não está nas melhores traduções. Mas esse entendimento é correto em todas as escrituras. Os que confiam nas riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ou seja, é impossível. Está querendo dizer isso? Um camelo não passa num buraco numa agulha. As riquezas se apresentam diante de nós o tempo todo. Na vida de muitas pessoas, como um ídolo. E os discípulos, ouvindo isso, disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus vai dizer: mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Jesus vai dizer: para os homens isso é impossível. Salvação é impossível para todos. Rico, pobre, é impossível para todos. Mas a riqueza é uma grande tentação na vida das pessoas. Quantas pessoas não conseguem servir a Cristo por causa de riqueza, por causa de dinheiro? Fala: mas irmão, não tem problema quanto a isso, sou pobre. Não, você também é tentado com isso. Você é tentado, irmão. É um ídolo que ele luta o tempo todo contra a gente. Ou preocupação com dinheiro, ou o desejo de guardar dinheiro, ter dinheiro. É uma tentação. É por isso que a Bíblia tem tantos textos bíblicos falando disso. É muitos textos. Em Lucas 12, 16, fala daquele homem rico que teve uma grande plantação, guardou um monte de coisa em celeiro. Ele falou: agora eu vou viver uma vida abastada, né? Confiando na sua riqueza. Deus disse para ele: hoje mesmo pedirei a tua alma. Em Mateus 6, 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Em 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Gente, esse amor ao dinheiro, o desejo de ficar rico. Em 1 Timóteo 6,17, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos dá abundantemente para o nosso usufruto. Provérbios 11, 28, quem confia nas riquezas cairá, mas os justos florescerão como a folhagem. Em Provérbios 38 diz: não me des nem pobreza e nem riqueza, sustenta-me com um pão que me é necessário, para que eu, estando farto, não te negue e diga: quem é o Senhor? Para que eu, sendo pobre, não venha a furtar e profanar o nome de Deus. Eclesiastes 5,10, quem ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem ama a riqueza nunca dela se saciará. Também isto é vaidade. Dinheiro escraviza muitas pessoas. Muitas pessoas têm um ídolo no coração contra o dinheiro. Quantas pessoas, na hora do dízimo e oferta, fica até triste. Fica igual o jovem rico aqui. Falou em dízimo e oferta, fica triste. Finge que não ouviu. Cria um monte de justificativa na mente para não ofertar e nem dizimar. Mas a verdade é, há um ídolo no teu coração chamado dinheiro. Triste, você fica aí sentado triste. Volta para casa triste. Não é possível servir a dois senhores. Todos nós temos que lutar, em alguma medida, contra esse ídolo. O dízimo e oferta ele é muito bom para nos libertar disso. Ele nos ajuda a nos libertar da confiança em nós mesmos, em guardar para nós mesmos, para usar para o nosso próprio usufruto. O dízimo e oferta. Mas quantos? Fecha a cara, fecha os olhos, fecha os ouvidos. Não querem acertar a verdade, que são gananciosos e amam o dinheiro, sim. O dinheiro é um ídolo que está sentadinho no seu coração, sim.
Sim. Só que você não tem pelo menos a humildade, a hombridade desse homem aqui, de se retirar triste. Você fica fingindo que dá para caminhar com Cristo, que esse ídolo é sentadão aí. Não dá. Não dá, irmãos. O dinheiro não é um problema em si. Não é, o dinheiro não é. O amor ao dinheiro. Mas não se engane, escraviza a muitos. E luta para escravizar a todos. Em alguma medida, todos nós estamos lutando contra isso. Todos nós. Uns mais derrotados, outros menos derrotados. Uns amam o dinheiro que não tem, outros amam o dinheiro que tem. Lucas 18, 22 diz, ouvindo Jesus, e eu gostaria agora de falar, sabe o que, irmãos? Eu fico pensando aqui, essa proposta de Cristo. Foi por isso que eu até quis pregar esse texto. Porque eu fiquei pensando nessa proposta de Cristo para ele. Olha a proposta, irmãos. A cegueira do pecado é terrível. Ela nos faz deixar coisas grandes por causa de coisas pequenas e passageiras. Que terrível, irmão. É uma grande tristeza o que acontece com esse jovem. Ouvindo Jesus disse, uma coisa ainda lhe falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres. Olha só, terás um tesouro no céu. Um tesouro por toda a eternidade. O negócio é bom. Depois vem e segue-me. E você terá o quê? Terá a vida eterna. Vida eterna, alegria eterna. Comunhão com Deus. Mas ele ouvindo essas palavras, ele ficou triste. É proposto um negoção para ele. É meu que eu dizer, irmão, me dá esse carro velho, eu vou te dar 100 carros, 0 bala. Você ouve a proposta, fica triste e vai embora. É uma loucura. Jesus faz uma proposta. Irmão, onde que está esse homem agora? Onde que ele está agora? Será que ele fez um bom negócio? Tomara que ele se arrependeu depois e creu, mas digamos que aqui foi o último contato com o Evangelho. Digamos que saiu daqui, esse homem viveu mais alguns anos curtindo o prazer lá com o seu dinheiro, com a sua fortuna, e desceu à mansão dos mortos. Me responde, ele fez um bom negócio? Digamos que esse homem, irmão, já está há mais de 2000 anos no local de tormento, porque ele decidiu não abandonar esse ídolo e continuar com o seu dinheiro. Imagina, se ele está há 2000 anos e vai ficar lá por toda a eternidade, lembrando dessa oportunidade que ele teve aqui. Mas o pecado cegou ele, ele não conseguiu fazer a conta. Ele não conseguiu enxergar com clareza o que estava sendo colocado diante dele. Essa cena é muito triste. O tempo todo estamos diante de pessoas que rejeitam o Evangelho. E vão para suas casas tristes, sem Cristo, sem o Salvador. Quem não tem Cristo é uma pessoa triste, vazia, infeliz. Ainda que fique sorrindo, tirando foto, postando, por dentro é triste. Não há alegria sem Cristo. Quantas pessoas rejeitam o Evangelho? Quantas pessoas cristãos estão aqui dentro, são confrontadas por Cristo, abandonados? Não abandona, continua indo. Volta para casa triste, pesada, pesarosa. Uma vida cristã infrutífera, sem impacto nenhum, nem na família, nem com os filhos, nem com os vizinhos, nem no trabalho. Uma vida triste, triste. Não obedecem e voltam tristes para suas casas. Essa cena aqui é muito triste, irmãos. Olha a oportunidade que ele teve, é uma oportunidade que ele teve. Mas bem diferente dessa cena, foi até que o irmão Luiz me falou desse texto quando a gente conversava na quinta-feira. Lucas 19:8, Zaqueu. Bem parecido, Zaqueu. E Lucas 19:8 vai dizer, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Então, Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, um homem também rico, e teve um encontro com Cristo também. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Olha que cena alegre, irmãos. Que cena alegre. Esse soube fazer a conta, hein? Imagina que negoção que ele fez aqui, toda a eternidade lembrando desse negócio. E pior, é lido para todos nós isso, né? De um homem que fez um bom negócio. E o jovem rico, é lido para todos nós em todos esses anos. Um homem que não soube fazer a conta,
Porque o pecado nos escraviza, nos torna cegos. Agora, olha a alegria de Zaqueu. Olha a alegria dos apóstolos. Na sequência do nosso texto, no verso 28, Pedro vai dizer, e disse Pedro, e nós? E nós que deixamos nossa casa e te seguimos? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Em Marcos 10, 29 diz assim, eu gosto mais de Marcos 10, 29. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo em casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Olha que bênção, irmãos. Eu me lembrava desse texto aqui no Dia da Família. Eu estava lá parado uma hora olhando todos aqueles irmãos lá, se divertindo, e eu pensei no cumprimento dessa palavra, 100 vezes mais, em irmãos, em pais. Seguir a Cristo sempre vale a pena. Sempre é o melhor negócio a ser feito. A alegria daqueles que servem a Cristo. A alegria desses apóstolos que tudo deixaram. Jesus chamou, eles simplesmente se levantaram e seguiram. Deixaram para trás barcos, empresa da família. Mateus deixou lá a cobrança de impostos, todos os bens que ganhava com aquilo. Deixou para trás e foi. Imagina a alegria deles na eternidade. Mas o pecado nos escraviza. Só Cristo, irmãos, pode nos libertar dos ídolos, que nos impede de segui-lo ou nos impede de servi-lo. Porque talvez você já creu em Cristo como Senhor e Salvador, mas não consegue servi-lo como deveria. Só Cristo pode nos libertar. Em Marcos 10, 26, eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Esse rapaz aí, rico, eles viam a riqueza como um sinal de fidelidade ao Senhor. Esse rapaz rico que obedece os mandamentos vai ser salvo, então quem vai ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo para Deus nada é impossível. Tudo é possível. Deus tem poder para nos salvar. Deus tem poder, irmãos, para nos libertar dos nossos ídolos. Ele tem poder. E quem sabe, enquanto eu falava, o Espírito Santo já te mostrou qual é o teu ídolo. Conforto, dinheiro. Já te mostrou. Jesus tem poder para te libertar. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu não posso fazer nada para ser salvo. O rico perguntou, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus mostrou que ele não pode salvar a si mesmo. Os discípulos perguntaram, quem pode ser salvo? Jesus respondeu, aos homens é impossível. Então Lucas, eu até gostaria de ler junto com os irmãos, no verso 31, ele vai nos mostrar que a salvação só é possível, porque Jesus caminhou para Jerusalém para morrer por nós numa cruz. Aquilo que era impossível para um homem, Jesus fez. Em Lucas 18, 31, Jesus diz, tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus, eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo o que está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitar, tir-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus, só Ele pode nos salvar. Ele sozinho pode nos libertar dos nossos ídolos. Ele sozinho. Mas nós temos que estar atentos à voz do Senhor. Porque o Espírito Santo, Ele fala conosco. Ele fala através da pregação. Ele fala através do irmão. Aí você se faz surdo. Ele fala através dos pastores, na salinha. E você se faz surdo. O Senhor, Ele vem falar contigo. Para te libertar dos ídolos e te tornar a tua vida frutífera. Ele tem poder para te libertar. Gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Os irmãos do louvor também.
Eu, quando estudava essa pregação, eu percebi alguns dos meus ídolos. O Senhor me mostrou os meus ídolos. Alguns deles, né? E eu decidi, pela graça do Senhor, que eu vou lutar contra eles. Não vou dar-lhes descanso. Que você também tome essa decisão. Eu não queria que nenhum irmão voltasse para sua casa triste, como esse jovem rico. Que você deitasse fora os ídolos que te escravizam e seguisse a Cristo. Oremos. Deus, eu te agradeço por essa noite junto com os meus irmãos. Nós não podemos libertar a nós mesmos, Senhor. Nem mesmo podemos enxergar. Aos homens é impossível. Mas não para o Senhor. Para o Senhor não há impossível. O Senhor tem poder não somente para nos dar vida e abrir os nossos olhos para crer em Cristo, mas o Senhor também tem poder para nos ajudar a viver vidas que te agradam, a deitar fora os ídolos que de maneira tão sutil se apegam ao nosso coração, nos escravizando, tirando a nossa alegria, tirando a nossa força para te servir. Nós somos frágeis, Pai. Como crianças, nos colocamos diante do Senhor e te pedimos ajuda, nos socorre. Arranca do nosso coração todo o ídolo, toda a erva daninha que estraga essa obra que o Senhor está fazendo em nós. Nós pedimos perdão, Senhor, pelas muitas vezes que resistimos ao Espírito Santo, resistimos à Tua palavra, resistimos aos pastores, aos líderes, aos irmãos, as várias maneiras que o Senhor veio falar conosco. A gente resistiu, a gente pede perdão. E nós pedimos, fala conosco de novo, nos ajuda, cada um de nós, onde estamos. O Senhor sabe onde estamos, cada um de nós, o Senhor sabe o que tem nos enfraquecido. O Senhor sabe, Senhor, o que está dentro de nós e não deveria estar, cada um de nós precisa ser liberto em alguma medida. Nos ajuda, Senhor, nos socorre, tenha misericórdia de nós, nos faça vasos de honra para te servir. Com o Teu poder podemos, com o Teu Espírito podemos. Nos ajuda a cumprir o nosso chamado nesse curto período de tempo. Nos ajuda, Senhor, a Te seguir de maneira fiel. Nos ajuda, nós precisamos de ajuda. Cada um de nós precisamos. Em nome de Cristo Jesus, amém.